Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de estar na tua casa, louvando, agradecendo e te adorando na beleza da tua santidade. Agora queremos neste momento colocar nas tuas mãos o pastor Leandro, que estará trazendo aqui a mensagem tua, Pai, para os nossos ouvidos, nossos corações. Que ele possa, Deus, estar cheio daquilo que já colocaste no seu coração. Que ele possa, Deus, estar aos pés da cruz de Cristo, para falar neste momento. Fale por ele. É a oração que nós fazemos, agradecido já no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos, amém? É um privilégio estar mais uma vez aqui, em que o pastor cede o espaço que é dele, aquele que ele confia, né? Louvado seja Deus. Eu quero, antes de estar trazendo a palavra, destacar a presença do meu sogro, da minha sogra, o irmão Silva, a irmã Rosane. Fiquem em pé, essa gente bonita aí. São membros da Assembleia de Deus, lá no Caleme. Mas hoje aprove ao Senhor trazê-los conosco, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Desde manhã, Deus tem falado no nosso meio, através da EBD, através da mensagem do profeta Alexandre, né, meu irmão? E agora a noite não será diferente, com a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Interessante que o pastor entrou em contato comigo, perguntando se poderia trazer a palavra, e veio duas no meu coração, uma que eu preciso fazer, ela está no coração, mas não está pronta, que é com um texto ali dentro do profeta Samuel. Mas eu senti no meu coração de trazer algo pertinente, aquilo que Cristo entrega ao apóstolo João, endereçado às igrejas da Ásia. E eu pensei assim, Senhor, mas qual delas eu vou falar? Senti no meu coração, leia e veja que semelha mais com a igreja Batista Betânia e Venda Nova. E nós vamos, ao longo do texto, do contexto, vermos juntos o que eu acho que assemelha esta igreja a gente. O que as realidades espirituais podem ser abertas para as nossas individuais, para as nossas vidas como igreja, que Deus ele pode sim fazer em nosso meio. Então, por favor, amados da mesa, nossa Tati, Apocalipse, por favor. Gente que não gosta muito de ler Apocalipse não, né? Tem medo. Jocha, obrigado. Apocalipse 3, versos, ela já colocou ali, esperta, 7 ao 13. É tremendo. Eu acho isso lindo demais. Porque essas palavras aqui, isso me toca, me emociona. Foi Jesus que mandou escrever. Isso é lindo demais. Ele diz a João assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem, vamos prestar atenção com uns pontos importantes, a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Outra parte importante, chave porta, a qual ninguém pode fechar e que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, e desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém te tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei
coluna, outra importância nesse texto, no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, vamos repetir esse verso 13 que é fantástico. Quem? Espetacular. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É sempre bom lembrar o que significa a palavra Apocalipse. Apocalipse em grego significa revelação, ou ação de abrir. E dentro de Apocalipse, para quem não sabe, Apocalipse é um livro cíclico. O que é isso? Ele parece repetir. Por exemplo, se você pegar Apocalipse 1 em diante, você verá sempre representado por número 7. 7 castiçais de ouro, 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas, 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Parece contar a mesma história, só que de forma diferente. 7 significa, número 7, plenitude. Aquilo que é pleno. Deus que é pleno, plenitude. Podemos facilmente, dentro das cartas endereçadas às igrejas da Ásia, 7 cartas, uma carta para cada igreja, e hoje nós vamos tentar focar um pouco nessa igreja chamada Filadélfia. Podemos facilmente pegar as realidades, inclusive, das igrejas atuais, analisarmos os problemas que elas passavam, as dificuldades que elas enfrentaram, os pecados que elas viviam, e facilmente podemos pegar as realidades das igrejas e adaptarmos nesse tempo. E o que se deve fazer para fugir disso? O que se deve fazer para não cair na condenação do Senhor, mas muito pelo contrário, ser abençoado por Ele? Isso é importante para o texto. Dentro dessas igrejas, 2 estavam bem com Deus, uma dessas era Filadélfia, porque não caiu no porém de Deus. Essa é uma dificuldade que as igrejas daquele tempo passavam, que as pessoas igualmente passam o porém de Deus. Peguemos um exemplo meu mesmo. Leandro, ele é isso. Porém. E os poréns nós precisamos ter cuidado, mas não é bem o que nós vamos ver hoje. Mas eu quero levar os irmãos também a atentarem comigo que dentre as 7 igrejas, o mesmo conselho Cristo, Ele traz. E por ser 7, por ser pleno, isso também está direcionado a nós. A Igreja Batista Betel em Venda Nova, que foi o texto que nós lemos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir comigo? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E interessante mais é que esse mesmo Espírito está presente, que é o Espírito de Cristo. E o interessante é que esse mesmo Espírito continua falando com a gente. E o interessante é que nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos àquilo que o Espírito Santo traz à igreja. Em primeiro lugar, a vida do pastor. Quando Deus ele tem que tratar com a igreja, Ele sempre antes vai tratar com o anjo da igreja. E deixa eu fazer para você um pano de fundo então do que acontecia nestas igrejas. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela estava longe do amor. A igreja de Esmirna era pobre financeiramente, só que se ouvia riqueza nela.
Pérgamo estava o trono de Satanás. Tinha irmãos dispostos a dar a sua vida como Antipas pelo Evangelho, mas existiam pessoas dessa igreja que davam ouvidos à doutrina de Balaão e Nicolaítas. Tiatira, outra igreja, o Senhor encontra pessoas em serviço, porém ali estava o pastor e a igreja que tolerava o espírito de Jezabel. Sardes estava morta em sua integridade, e Laodiceia foi uma das piores dela, porque ela se sentia rica, financeiramente era de fato, mas na verdade para Deus ela é pobre, tão pobre que Cristo diz que ele estava a ponto de vomitá-lo de sua boca. Palavra extremamente forte. Já a Filadélfia, Cristo elogia ela, apesar de sua pouca força. Nós vamos ver o que significa essa pouca força dentro do contexto, mas era uma igreja fiel, uma igreja que não negava o nome de Jesus, tinha seu compromisso, Cristo, de honrar essa igreja e mostrá-la à sociedade. Certa feita eu preguei para essas 7 cartas, um domingo por vez. Quem sabe um dia eu não consigo fazer isso aqui para a glória do Senhor. Cada domingo uma carta, mas vamos ver o que Deus tem. O que a fraqueza da igreja de Filadélfia representava no verso 8? O que representava a porta que eu pedi para os irmãos atentarem? Eu tive uma experiência com Deus bem interessante, não podemos contar, né, irmã Sônia? E a sua filha. O que representa a chave? O que representa a coluna? Vamos ver isso no texto. Eram símbolos comuns naquele tempo, em que só Cristo citava, o anjo da igreja, aquela igreja, eles rapidamente captavam o que Jesus estava querendo dizer. E dentro disso nós vamos ver essa mensagem essa noite. Mas uma coisa eu posso te garantir, te afirmar, preste atenção nisso: quando você está sem forças, Deus te restaura. Quando você está sem força, Deus te edifica. Quando você está sem forças, Deus abre porta. Quando você está sem força, achando que não tem saída, pensando para onde você vai, Deus abre porta, te dando direção. Vamos falar aqui, não, pastor, você pode dizer um amém? O que o Senhor queria para a igreja de Filadélfia? Restauração, edificação, oportunidades. É isso que eu tenho visto acontecer aqui. Eu quero caminhar contigo para o primeiro ponto. Você pode colocar para mim, Tati, por favor? Uma porta aberta por Deus são para as igrejas que guardam sua palavra. Isso foi extraído daqui. Você pode repetir, por favor, comigo? Vamos lá? E Cristo mudou. Jesus Cristo é o mesmo. O mesmo Jesus que olhou para João, aqueles olhos como chama de fogo, com seus pés que brilhavam, é o mesmo Deus que olha para você essa noite. Ele não mudou. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Olhando para a sociedade de hoje, quem são as pessoas mais importantes para eles? As pessoas mais importantes da sociedade de hoje são aquelas que são avaliadas, qualificadas pelo seu poder de compra. Essa para a sociedade de hoje são as melhores. As pessoas que são bem vistas pela sociedade, elas são contempladas, elogiadas pelo que elas podem possuir, não pelo que elas são. Esse era o problema da pouca força de Filadélfia. Extração bíblica que trago para vocês essa noite são de estudos, são de homens pensadores, de maiores teólogos desse mundo.
onde puderam sair e onde foi buscado profundos conhecimentos desse tempo. A pouca força de Filadélfia que ela tinha era simplesmente sobre a sua força financeira. Não era uma igreja muito rica. Meus amores, nós somos ricos da graça de Deus. Nós somos uma igreja abençoada, sim ou não? Somos. Nós somos uma igreja que Deus sustenta, sim ou não? Mas não nós somos riquíssimos. Já teremos o nosso chão aqui com piso, já teremos o nosso bastério totalmente pronto, e tantas outras coisas. Mas a nossa força está no Senhor. Somos fortes espiritualmente para com Deus. Estudando mais a fundo, pude observar com o reverendo pastor Hernando Dias Lopes o seguinte, presta atenção disso que é bem interessante. Ele comenta quando que essa cidade de Filadélfia, ela foi fundada. Ela foi fundada por um homem chamado por Atlas II. Ele queria que essa cidade fosse um exemplo da cultura grega para a Ásia. Filadelfos, em grego, Filadélfia. Filadelfos, que significa amor de irmão. Filo de filéus, de amor. Adelfos, de irmão, amor de irmão. E foi colocado por causa do seu irmão mesmo. Ele amava o seu irmão. Foi fundada ali mais ou menos entre 159 a 138 anos antes de Cristo. Preste atenção que isso é muito importante, a cultura, para entendermos o texto. Ela ficava exatamente na rota do Correio Imperial. A cidade era considerada porta para o Oriente. O que significa isso? Para as pessoas poderem ir mais para o Oriente, onde tinha mais oportunidade de vida, tinha que passar por dentro de Filadélfia. Não tinha outro caminho. Teresópolis, por exemplo, é a rota para algumas cidades. Nova Friburgo, do outro lado ali em Paraíba, Petrópolis, São José, Guapi, por ali por diante. Para chegar mais para o Oriente, toda pessoa que quisesse ir mais para o Oriente, a fim de melhorarem as suas vidas, tinha que passar por dentro de Filadélfia. E isso no texto é muito importante para aplicarmos aquilo que o Senhor tinha para ela. Para que serve a porta? Se olharmos, obviamente, a porta ela serve tanto para entrar como para sair. Mas quando Jesus ele fala que ele está abrindo uma porta, aquelas pessoas entenderam que Cristo estava abrindo uma porta de oportunidade para aquela igreja. Porque para as pessoas poderem ir para o Oriente, terem uma nova oportunidade nas suas vidas, de melhorar as suas vidas, tinham que passar por Filadélfia. O que Jesus estava querendo dizer, aquelas pessoas aqui, é que esta porta que ele estava colocando na igreja de Filadélfia, era uma porta de oportunidade, para que as bênçãos do reino celestial pudessem entrar pelaquela porta. As bênçãos celestiais para entrar para essa igreja, bênçãos do reino de Deus, espiritualmente, isso que significa porta. Obviamente que Jesus, ele não estava colocando uma porta física nessa igreja como temos aqui. Jesus estava colocando nessa igreja uma porta espiritual, espiritualmente dizendo, onde entradas e bênçãos do reino entrar por essa igreja, mas espiritualmente dizendo também, Jesus estava convidando aquelas pessoas a saírem e mostrarem à sociedade daquele tempo que eles tinham sim forças em Deus, porque eram considerados como fracos, e que a força deles estava no Senhor. E Deus também tem uma porta para a igreja Batista Betel, e Deus está trazendo essa porta para a gente cada dia mais. Uma porta de oportunidade para que as bênçãos do reino adentrem sobre nós. Uma porta de oportunidade para que nós possamos sair, queridos. Ali não é somente uma porta de entrada,
espiritualmente dizendo, é uma oportunidade para que as pessoas que entrem aqui possam conhecer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma oportunidade das pessoas terem uma nova vida em Cristo. Pensem nisso. Mas Deus também tem uma porta à sua vida individual como igreja, oportunidade que Ele quer trazer a você, para que as bênçãos celestiais entrem para a sua vida, mas para que você saia do comodismo, da situação de vida que você está, e possa sim falar do Senhor, proclamar a Cristo, viver aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? O que significa a porta, então, dentro do contexto bíblico? A nossa teologia, chama-se teologia sistemática. Ela segue todo um sistema. Se você for pegar, por exemplo, amor, você tem que entender de Gênesis a Apocalipse o que significa amor. Porta, da mesma forma. Eu quero traçar contigo aqui alguns textos sobre a questão de porta, para nós entendermos o que significa essa porta. Por favor, irmã, Evangelho de João, capítulo 10, versos 1 a 7. É tremendo esse texto. Em verdade, verdade vos digo que Jesus, inteligentíssimo próprio Deus, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou. Ele é a porta. Aleluia. Verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, são traidores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Obrigado, Tati. Era até o 7. Obrigado. Está certo, era até o 7. Preste atenção nisso. Jesus, quando traz essa parábola, ele faz a seguinte semelhança. Aqui está o aprisco. Não tem somente uma entrada. Tinha entrada dos fundos. Você percebeu isso no texto? Tinha a porta. Mas ladrões, salteadores, os infiltrados, entraram por detrás. Cristo, percebendo essa invasão, nós podemos comparar a joios, a pessoas que querem deturpar. O que Jesus Cristo faz? Sendo Ele a mesma porta e o próprio pastor, Ele entra, chama as suas ovelhas e traz para fora do aprisco. Aqueles que não ouviram a voz, ficaram. Cristo sai com eles, passa pela porta. Salmo 23, nós podemos semelhar, vai a pastos verdejantes. Mais um pouco depois eu quero te mostrar para onde Jesus Cristo foi com as suas ovelhas. Portanto, não somente temos uma porta espiritual aberta aqui, de oportunidade para que as pessoas conheçam o nome de Jesus. Precisamos passar por essa porta espiritual para levarmos o Senhor Jesus. Mas esta porta é o próprio Cristo nas nossas vidas. Ele é a nossa oportunidade. Ele foi a oportunidade que essa igreja de Filadélfia estava esperando entender. Me coloco como porta de vocês. Vocês podem entrar, vocês podem sair, vocês podem, se quiserem, eu estarei com vocês.
proposta que Deus trouxe a eles e a nós também, inerrável, verdadeira, oportunidade única de apontar Jesus como o único Senhor e Salvador. Ele é a porta. Ele é a porta para a sua vida. Ele é a porta que falta na vida de muitos. Ele é a nossa porta. Palavras essas que pude aprender, espiritualmente dizendo, de entrada de bênçãos celestiais, que vem do falecido, hoje está de eternidade, Dr. Russell Shedd. Porta tem um significado espiritual tremendo nas nossas vidas. Você não tem noção. Falava de mãe na EBD. A realidade espiritual ela é muito maior do que a nossa física. O mundo espiritual sempre existiu. Nós temos aproximadamente 6.000 anos de existência. Tudo que você faz na sua vida espiritualmente, você abre porta para que coisas aconteçam. Prova isso, você pega o livro de Daniel, em que ele ficou 21 dias orando para que uma bênção acontecesse, até que foi desimpedido e o anjo chega, filho muito amado, e explica o que estava acontecendo, uma guerra espiritual atrapalhou, para que a bênção de Daniel chegasse. Porta, no sentido bíblico, tem uma importância muito maior do que nós possamos imaginar. Aquilo que você faz, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, você pode abrir porta para que o inimigo atue na sua vida. Mas aquilo que você faz, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você dá atenção ao Espírito Santo também, para que Deus haja na sua vida. Uma aperta por Deus, para você individualmente, para a nossa igreja, são para aqueles que guardam a sua palavra. Mas nós também aprendemos que não somente são para aqueles que guardam a palavra, mas para aqueles que não negam o nome. Bota para mim, por favor, Tati, o segundo ponto da mensagem. Vamos ler comigo, por favor? Vamos lá. Uma. Essa igreja podia vir o que viesse. Estavam prontos. Mas estavam prontos dentro dos seus arraiais. A não negarem o nome do Senhor Jesus de forma nenhuma. Apesar que dentro delas ali estavam os opressores, entraram pelo fundo lá, que não é questão da polícia, os judeus ali, tentando enraizar de novo a lei no meio deles. Mas o Senhor Jesus Cristo não queria que eles não negassem apenas o nome dele, dentro de sua estrutura, mas fora também. Aqueles judaizantes ali estavam dizendo que eles estavam pregando era mentira, que precisava da lei. E não precisava mais da lei. Quantas vezes falam de nós, mentindo sobre nós, dizendo, cadê esse Jesus Cristo que vocês falam que vai voltar? E não volta, as pessoas parecem querer esperar para ver. Só que a Bíblia fala que todo olho verá, desde Adão, aos cegos, aos demônios, todo olho verá, quando Cristo voltar. Mas, como eu falei para você, a nossa teologia sistemática, a porta é a oportunidade, a porta é o próprio Cristo, mas a Bíblia também ensina como é a porta. Eu quero convidá-los também a lerem comigo Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Isso é muito importante. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Certa feita eu ouvi dizer de um pregador, e anotei, que estão querendo alargar a porta. Estreita é a porta. Significa que as coisas com Deus são mais difíceis mesmo.
Nós precisamos nos mantermos firmes. As coisas não são fáceis para ninguém. É preciso ter fé para permanecer. Talvez você seja um desses, como eu já falei, que pensa assim: por que as coisas para mim são tão difíceis? Porque estreita é a porta. Mas a tua porta é Cristo. É a maior porta, por mais estreita, e de oportunidade que você tem na sua vida. Só que a porta, Cristo, as bênçãos do reino celestiais entrando sobre sua vida e aqui, e a nossa saída para a divulgação do reino são para aqueles que guardam a palavra e amam a palavra e querem divulgar a palavra, e para aqueles que não negam o nome. Quando nós negamos o nome de Jesus, quando nós não testemunhamos, quando negamos o nome de Jesus, quando nós não lemos a palavra, quando você não ora, quando você não busca, quando você não louva, quando você não testemunha, e se negar o nome de Jesus, como muitas vezes você não vem, você dá lugar ao comodismo. Isso também é negar o nome de Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos estar com os nossos olhos atentos a essas coisas. Você sabe onde Deus mais se revela? Olha para a pessoa do seu lado e pergunta: onde Deus mais se revela? Deus mais se revela no seu amor. Olha para a pessoa do seu lado de novo: no seu amor. Porque Ele criou o mundo pelo seu amor. Ele enviou o seu Filho porque amou o mundo. O Senhor ama tanto a igreja que se coloca um responsável, Ele é o cabeça. Ele morreu por ela, Ele ressuscitou por ela. Você pode viver ser um membro do seu corpo, mas sem a cabeça você não vive. Ele é o cabeça. Ele é o nosso responsável. Portanto, diante de Deus que eu sirvo, você pode pedir para que Deus abra uma porta na sua vida de oportunidade. Talvez o que falta em você é um passo de fé, de você orar, pedindo para que Deus, para que porta seja aberta. Qual? Não sei. Vai ser difícil sim, porque é estreita, mas é Ele que é a porta. Só entra e só passa quem Ele quer. Só entra e só passa aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas ao mesmo tempo que nós vimos símbolos importantes, ali está dizendo também, no texto que nós lemos, que Ele tem a chave. A chave significa autoridade. Toda porta tem uma chave. Mateus capítulo 16, verso 19, pode colocar por favor? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Jesus, falando a Pedro: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Cristo não está responsabilizando a Pedro de ser o dono da igreja. Ele está passando para Pedro uma incumbência, e realmente ele inicia. Na descida do Espírito Santo, quando Pedro lhe prega, há quase 3.000 almas convertidas ali, para a glória do Senhor Jesus. Ele apenas empresta a chave, mas Ele é o dono da chave. Agora, preste atenção nisso, isso é muito importante. Lembra quando eu falei com vocês sobre Cristo que tira a igreja do aprisco, passa pela porta e deixa os que não querem, os infiltrados, os que não querem nada com o Senhor para lá? Ele caminha, ele vai para um lugar. E pelas minhas pesquisas bíblicas eu entendo o que está na parábola das 10 virgens. Lembram das 10 virgens? 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Cristo passa, não dá tempo para que os outros se preparem. Ele entra e fecha a porta.
E por mais que as pessoas batessem, procurando uma nova oportunidade de salvação, não encontrou salvação, porque Cristo fechou a porta. A porta que Jesus tem para as nossas vidas, para a vida das igrejas, dessa igreja, ela está aberta. A porta da oportunidade. Mas vai ter um tempo que Cristo vai fechar. E você precisa estar dentro desse tempo oportuno, pensando no que você quer fazer com a sua vida espiritual. A vida espiritual lidar com a sua eternidade. Sua vida não vai terminar aqui. Quando você fechar os seus olhos aqui, você abrirá na eternidade. E você vai ou encontrar no reino dos céus, ou você não vai encontrar no reino dos céus. Essa é a importância. Quantas pessoas fecharam a oportunidade das suas vidas? Cristo sendo a porta, permitindo para a sua vida as bênçãos do reino, aquilo que Ele quer que entre, aquilo que Ele quer que saia. Mas Ele vai fechar. A grande importância é essa. A mesma oportunidade que Deus dá, um dia irá fechar. Mas para aqueles que não negam o nome do Senhor, entrará para as bodas e para sempre estará com Ele, para a glória do Senhor. Portanto, olhar para o filho de quando Deus lhe abre porta é muito mais importante que você possa pensar. Olhar, por favor, olhem a partir de hoje para a porta bonita, a igreja de Betel colocou ali. E não pense mais aquilo como uma porta apenas física. Aquilo ali, queridos, é uma oportunidade de salvação para as pessoas que aqui entram. Aquela oportunidade para as bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida. Mas no arrebatamento da igreja, a porta da graça será fechada. Ponto 3, em nome de Jesus, para nós finalizarmos. Vamos ler comigo? Uma porta e essa é outra importância no texto, em que Jesus traz porta, chave, coluna. Aqui nós então aprendemos que temos uma porta aberta para o reino de Deus. Aqui nós aprendemos que nós vamos atravessar essa porta e temos bênção lá fora também. O que Deus tem derramado de mais importante na vida da igreja é a sua graça. Efésios capítulo 4, versículo 7 fala: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Se existe aquilo que você precisa conservar na sua vida, é a fé. Mas também a graça que Deus te deu. A fé é algo que precisa ser guardada. O apóstolo Paulo mesmo ensina sobre isso. Sobre o fato de você guardar a fé. Fé e graça praticadas abrem portas espirituais. Repete comigo, por favor. Fé e graça praticadas abrem portas espirituais. Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus abre portas espirituais. Repete comigo. Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus abre porta espiritual. Essa essas estratégias aqui, foi o que trouxe a porta aberta a Filadélfia. Guardar o nome e não negar a palavra. Guardar a palavra
e não negar o nome. Foi isso que trouxe a porta aberta a Filadélfia. É isso que fará manter porta aberta a nossa igreja. É isso que fará uma porta aberta, oportunidade, o próprio Cristo na sua vida. Individualmente, essa é a receita. Este é o segredo dessa igreja. Guardar a palavra e não negar o nome. Só que a aprovação viria. E isso que eu quero que vocês fiquem atentos, como eu falei no começo. 7 plenitude. Apocalipse 3, verso 10. Põe para mim, por favor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Naquele tempo, essa igreja sofreu muito com as perseguições de Nero, de Domiciano, imperadores desse tempo. Mas nós estamos vivendo e vivendo tragédias pós-tragédias. E o que fará você manter a sua fé no período da tribulação, grande tribulação, que antecederá com a aparição do anticristo, que antecederá com a volta de Jesus Cristo, um tempo de apostasia pior do que nós estamos vendo. O que fará você permanecer firme, essa porta aberta na sua vida, essa porta aberta na igreja, guardar a palavra, manter a fé, e em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Senhor, conservar a graça na sua vida. A igreja precisa estar preparada para o tempo do fim. Isso é mais importante. Agora Cristo, ele retrata muito bem, que está lá no verso 12, coloca para mim, meu amor, por favor, versículo 12, estamos caminhando para o fim. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da paz do Deus, o meu novo nome. Presta atenção nisso. Isso é um dado importante de pesquisadores. Naquele tempo, Filadélfia passava por muitos problemas de terremotos e de vulcões. E as casas, elas sofriam rachaduras. E desmoronamentos eram comuns. Depois, lá para os anos 70, 90, ali depois de Cristo, essa cidade de Filadélfia, ela precisou ser construída e ficou conhecida como New Cesareia, Nova Cesareia, onde aprendeu-se a fazer colunas para melhor sustento dessas casas. É por isso que Jesus Cristo trouxe, ele fez comparativos com isso. E o que o Senhor Jesus está querendo ensinar então a esse povo é que as colunas, assim como as colunas, trazem sustentos para as casas. Ele estava orientando aquelas pessoas a se sustentarem as suas fé, sustentarem da sua graça, sustentarem da fidelidade, fazerem colunas. Aqui nessa igreja temos as colunas de oração. Aquelas pessoas que oram por nós, aquelas pessoas que oram por você, aquelas pessoas que oram pelo ministério pastoral. Sem essas orações nós não seríamos os mesmos. Colunas. Você foi convidado por Deus para ser uma coluna, o sustentador do seu próprio ministério, o sustentador da sua própria vida, mas o sustentador da vida de alguém, da vida do seu pastor. Queridos, você não pode passar um dia da sua vida sem orar pelo seu pastor, sem orar pela sua igreja, para que possamos permanecer em nome de Jesus. Deus quer restaurar a sua vida essa noite. Deus quer te trazer edificação para a sua vida. Deus quer te trazer uma nova oportunidade. Mas talvez você esteja dentro daquela situação assim. Pastor, no começo falou sobre que é uma igreja fraca.
aqui é financeiramente. Mas talvez você esteja fraco na sua fé. Então quero dizer que Deus é a sua força. Ele é a sua força. Ele quer te sustentar. Ele quer te promover para uma nova realidade. Conte uma ilustração dada como fato real. Que uma igreja sai para um retiro espiritual. Só aconteceu um problema nesse retiro espiritual. Tinha um lago, e as pessoas banhando esse lago, mais uma placa dizendo, cuidado, águas profundas. E alguns aventureiros foram até lá. Mas uma pessoa começou a sentir fortes câimbras e teve dificuldade de voltar. E começou a se debater, começou a se afogar. Mas nessa igreja, membro dessa igreja, estava o terceiro maior mergulhador do mundo ali. E todo mundo ficou olhando para ele, para ver o que ele fazia. Ele ficou de longe olhando. Aquilo se debatendo, as pessoas na expectativa de que ele fosse fazer alguma coisa, só está olhando, quando ele viu que o homem ia afundar. Ele deu um salto e mergulhou enquanto esse homem que estava se afogando. Só pelo salto, as pessoas já poderiam ficar maravilhados com o salto que ele deu, se não fosse ali a situação que estavam vivendo. Aquele homem não nadou nas águas. Aquele homem deslizou naquelas águas. Pegou aquele homem facilmente e trouxe ele para fora. E depois foram perguntar para ele assim, mas por que você esperou tanto tempo? Tanto tempo. Chegar nessa situação para depois você poder salvar. É que aquele homem falou assim, eu não precisava da força dele. Eu precisava apenas da minha. E enquanto estava se debatendo se eu fosse, nós dois morreríamos afogados. Eu precisei ele chegar a esse ponto, para que eu dependesse somente das minhas forças, para poder retirá-lo. Quando nós estamos sem forças, o que nós vamos fazer é nós entregarmos a Deus. Muitas vezes é necessário desistir de situações das nossas vidas e deixar que o próprio Senhor use a força dele para te suster. Porque Jesus não precisa da sua força, basta dele para tirar você da situação que está, para fazer como fez com Pedro quando afogado. Jesus, socorre-me. Jesus simplesmente puxou a Pedro e te dá novas forças e te dá nova oportunidade na sua vida. Queridos irmãos, atentem para isso, para o mistério que Deus entrega para você essa noite. Deus tem a oportunidade de uma porta aberta espiritual para a nossa querida Betel. Deus tem a oportunidade para a sua vida. O que você precisa fazer é guardar a palavra. O que você precisa fazer é nunca negar o nome dele. O que você precisa fazer é conservar a fé, conservar a graça. E mesmo sem forças, você pode contar com a força de Deus para te restaurar. Lembrando a igreja que a porta da graça, a porta da fé, um dia ela vai fechar. E você precisa estar com Cristo. E você precisa ter atravessado com Cristo. Eu quero convidar em nome de Jesus o ministério de louvor para vir aqui adorar o Senhor. É o tempo que você tem para você poder pensar como anda a sua condição diante de Deus. Como você está diante dele? Como está a sua força diante dele?
Como que está Jesus em sua vida? Você consegue enxergar a porta? Você consegue enxergar Jesus na sua vida? Você tem acompanhado Ele? Se Ele voltar agora, você vai estar do outro lado da porta. Reflexão para você pensar, enquanto o Ministério de Louvor canta, para nós orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Das luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras,